Bem, pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Novo Tempo Podcast. Hoje, as nossas convidadas são duas empreendedoras que já estão na segunda geração da família. Nós vamos falar hoje com Rayane e com a Morgana. Elas são as diretoras da rede de supermercados São Domingos. É com muita satisfação que a gente recebe essas duas grandes empreendedoras. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Primeiro, a gente queria agradecer, pelo convite de vocês, por estar fazendo parte desse podcast. Com certeza, a gente vai aprender muito com vocês e contar um pouquinho da nossa história. Eu sou a Morgana, diretora de marketing do Grupo São Domingos. E eu sou a Rayane, fico na parte do comercial do Grupo São Domingos. Muito bem, então você é a menina que atende, que ajusta, que mexe nos preços. Exatamente, sou eu que fico lá à frente do comercial, que atende todos os vendedores, supervisores. Toda a parte comercial do Grupo São Domingos passa por mim. Muito bem. E minha filha é com a parte... A parte boa, de vender. É, a parte que eu gosto. A parte que eu acho que é o que vai mostrar a cara de verdade, né? Ela faz nos bastidores, vamos dizer assim. Eu faço toda a parte dos bastidores, deixo tudo pronto e entrego na mão dela. Ela faz o gol. É o meio de campo e o ataque. Muito bem. Mas trabalha muito junto, sério. Apesar de a gente ser irmã, é um time. Mas a gente trabalha muito junto. Quem faz o gol é quem tem a evidência, viu? Mas tem a camisa 10, né? Que faz a jogada e o centroavante só botando gol, né? É o Depay e o Roberto. O comercial e o marketing trabalham muito ligado. Assim, a gente trabalha muito junto, arenga muito também, para que no final dê tudo certo. Porque é muito importante a minha compra ser assertiva. Isso. Para casar com a ação dela de marketing e agradar o cliente final, que esse é o intuito, né? O intuito é a humanização. No final de tudo, isso. É a humanização do seu serviço, do seu produto que você tem lá, como é que você vai atender aquela pessoa. E o que ela vai fazer, o cara tem que ir lá e ver que é de verdade. Isso. Né? Não adianta você fazer um trabalho bem feito no comercial, conseguir aquela promoção, conseguir tudo, fazer a publicidade e daqui a pouco chega lá, não é isso que eu vi. Pronto, exatamente. Né? Sempre quando eu vou fechar alguma negociação de grande volume ou de alguma promoção, ação de carro, de moto, de bicicleta, o que for, qualquer ação, primeiro eu mando para ela. Falo, Morgana, estou com uma proposta para sortear um carro, para sortear uma bicicleta, para sortear um iPhone, qualquer coisa. O que é que você acha desse produto? Ah, lá, Raine, eu acho que esse aqui funciona. Ah, Raine, com esse aqui eu acho que esse brinde não funciona. Teria que ser um airfryer, teria que ser para dona de casa. E aí a gente repassa essa proposta para a indústria, às vezes vai adiante e a gente consegue realmente vender esse produto, fechar, e às vezes desiste porque realmente não iria ser satisfatório no final. Muito bom. Então você tenta ligar o brinde, o prêmio, com a proposta do produto. Isso. Né? Porque às vezes combine com o nosso cliente também, né? Aí às vezes não funciona, entendeu? Às vezes a indústria traz alguns projetos que no final das contas não vai alavancar as vendas e não vai fazer vender aquele volume. A proposta é muito boa, é tudo muito bonito, mas na prática não vai funcionar. Eu acho que falta um pouquinho de humanização até da própria indústria. Não é humanização a palavra, é personalização. Eu personalizar para cada público. Por exemplo, eu tenho lá na Frutiguti, na Leta, a gente tem laticínio. A gente tem que fazer alguma coisa para o seu cliente desse nicho. Então não é o cliente A, B e C que a gente tem que funcione para você. Ou funciona para ele e não funciona para você. Porque a gente tem 7 lojas e são 7 públicos diferentes. Tem coisa que a gente faz na loja do Village que não acontece na loja Santa Lúcia. Então, assim, o que vem da indústria, ele faz um geral. Um geral. Por isso que eu sempre gosto de personalizar, de fazer alguma coisa diferente e colocando a minha cara, viu? O marketing. Fantástico, né? Viu o marketing? Eu sou fã do marketing. Você é da área do marketing, você já foi gerente de marketing também, né? Mas, assim, a pergunta para vocês duas. Hoje vocês estão na segunda geração do grupo. Iniciou com o pai de vocês, o seu Heraldo e a dona Nil. Que eu trabalho com vendas há muitos anos e todo mundo falava, vamos na dona Nil que a gente bate meta. Né? E aí, hoje, eles passaram um bastão para vocês. Como é? Como é que está sendo o feedback deles para com vocês? Eles ainda continuam na operação. A operação ficou maior, hoje são 7 lojas, e a gente se dividiu. O Heraldo fica muito na parte das obras e na parte da execução.
do operacional das lojas. A dona Nil fica na parte de gestão, financeiro, RH, DP, controladoria, toda essa parte de gestão é com ela. E também ela vai nas lojas e fica na operação. Ela é a CEO. Eu fico no comercial e a Morgana fica no marketing. Então, assim, cada dia mais eu e a Morgana absorve mais algumas demandas, porém, eles continuam na operação. A opinião final continua sendo a deles. A gente tem reunião semanal, onde passa todos os tópicos gerenciais, todos os tópicos de operação, e debatemos juntos. A gente já tem uma voz muito ativa dentro, mas a voz soberana é a deles. Eles acatam muito a opinião nossa, são muito abertos a opiniões, porém, com a visão deles. Tem algumas coisas que ainda é a visão deles. A gente teve aqui o podcast número 10, se eu não me engano, com o gestor da Popular Alimentos, que também vem de gerações, onde Eles os já são a avós... terceira, no caso deles, né? Só que assim, eles são novos, como vocês, e eles sentem uma dificuldade quando ele quer implantar alguma coisa que nessa época, para eles, na época deles, não funciona. Então como é que vocês, no o marketing? Porque pro meu pai isso não existia, não tinha necessidade e era perda de tempo. É um gasto, não é um investimento, né? Isso, ele não falava nem no gasto, mas era na perca de tempo de eu poder estar fazendo outra coisa. Então no começo eu fazia contra a vontade dele, eu esperava a loja fechar para poder gravar, eu ficava receosa, mas o meu pai vai brigar, mas a minha mãe dizia, não vá, grave, no final vai dar certo. E realmente assim, eu insisti, e até hoje é uma coisa que ele também nunca disse assim, show, parabéns, faça. Mas ele sente que o resultado faz toda a diferença quando tem o marketing. A prova disso foi uma primeira ação que a gente fez, que é o Detona Preços. E a gente tinha acabado de inaugurar a loja do Village. Era uma loja nova, que era num local distante de tudo, e era um bairro que estava em ascensão. E aí a Rayane e eu juntamos e fizemos o Detona Preços. Nesse dia, tinha carro por todos os lugares, tinha gente por todos os lugares, e a cidade parou assim para ir pro São Domingos. Aí ele chegou, ele é meio matuto do interior, aí bem assim, foi o que vocês fizeram? Carro de som, foi? Porque no tempo de antigamente, carro de som era e panfleto, né? E panfleto nas portas. Na porta. Aí a Rayane disse, não, foi o Instagram. Ele passou uns dias, ele perguntou, e aí, vamos fazer quando de novo Detona Preços? Porque ele viu o resultado. O faturamento aumentou e ficou por muito tempo, a gente ficou utilizando o Detona Preços como a nossa maior ação. Hoje a gente já faz outras coisas, outras estratégias, mas o Instagram veio assim, para dar uma revigorada. Na época da pandemia foi o que nos ajudou, foi o Instagram e a venda online. O Instagram de vocês eu acompanho, a quantidade de seguidores... Eu acho que é o maior. É o maior do segmento, né? Muito bom. Acompanho, vejo as ações de vocês, acho bacana essa humanização. Eu sou muito fã de humanização. O meu marketing que eu trabalho, a minha forma que eu penso, é humanizar. E é o que vocês fazem de verdade. É lá dentro, é com vocês. Todos os dias. Então, quando o cara for lá, ela vai ver aquela pessoa que está lá. Isso. É isso que acontece. Eu começo a ver tanto que eu chego lá, parece que eu conheço a pessoa. Eu falei isso. Não acontece isso com você? Às vezes, eu sigo outros supermercados, sigo outras pessoas, e às vezes eu encontro as pessoas na rua, eu digo, oxe, eu já me sinto íntima dela. E as pessoas também, os clientes que chegam na loja, deixa eu dar um abraço, minha filha, não sei o quê, porque cria aquela conexão. Aquela dona de casa, e o público é muito dona de casa, criança. Eu não sei o que acontece, mas as crianças... Porque eu não apareço nas redes sociais, nunca apareci. Eu vou pra qualquer lugar. Ah, você é irmã da Morgana? Ah, você é irmã Meu marido é virou referência, né? Eu ontem tava na loja, a mulher disse assim, mulher, seu filho é lindo. E eu mal mostro meu filho. Mas todo mundo já sabe quem é, minha família acabou criando a Morgana do São Domingos, a menina do São Domingos. E aí esse choque de transição realmente ocorre. Eu digo que lá ocorre de uma forma muito leve. A gente não tem grandes discussões, grandes problemas. A gente respeita muito eles também respeitam muito a gente. A gente é muito ouvida, como também escuta muito eles. Então, assim, a gente vai fazendo a transição, entendeu? Precisa mudar isso aqui. Ah, não concordo, tá bom. Aí daqui a um mês a gente vai lá de novo. Mas veja só, isso aqui. E tem coisa que leva anos. Tem coisa que leva anos para poder mudar o pensamento. E a gente sempre mostra. E a gente vai tentando mostrar. Resultados. O resultado, exatamente. Tentando mostrar o resultado positivo. Como também tem muitas coisas que a gente tenta avançar e percebe que eles estavam corretos. Então, não, realmente a forma deles ainda continua sendo a melhor. E aí a gente vai e volta. Isso aí é bom porque você vai ter uma certa segurança. Isso. No caso de vocês. Eu tenho uma referência. Então,
Às vezes, o que levou tempo, não foi que levou tempo. Aquilo ali era o tempo que tinha que ser levado. Para você foi um tempo que devia não ter existido, né? Devia ter sido naquele momento. Mas com a experiência que os pais de vocês têm, ele, não, ó, vai dar certo, mas não é agora. Não é que ele diga, não faça, que não vai dar certo. Ele vai dizendo, não, daqui a pouco, a gente vai ver. É a junção da experiência com a inovação. Com a inovação. Exatamente. E vocês já vão pegando o caminho, né? De como chegar no sim, né? Pra gente é muito bom. Pra mim, são 2 professores, assim, excelentes. Meu pai tem a 4ª série, não sabe ler, não sabe escrever e montou um império. Pra mim é um império. E a minha mãe sem também. dúvida. Não e a minha mãe é uma mulher muito forte, que trabalhou com ele há 35 anos, que é admirável tudo que eles construíram juntos. 35 anos a loja tem. 35 anos. A rede, A rede né? tem 35 anos. Se a gente fizesse um paralelo, as grandes empresas do Brasil, não só do Nordeste, mas do Brasil, todas têm um perfil assim. Só tem pouco estudo, vem com muita dificuldade e conseguiram construir. Com muito trabalho, né? Grandes... Duas coisas, persistência e vontade de dar certo. E talvez hoje, a gente, se fosse zerar, der um reset no mundo, vamos começar do zero, talvez a gente não tivesse grandes empresas com as gerações atuais. Meu pai fala exatamente isso. Né? No mundo de hoje, na geração de hoje, talvez ninguém seja capaz de construir o que ele construiu. Porque ele fala exatamente o que você falou, a necessidade. Meu pai eram 12 irmãos e ele ficou órfão de pai com 4 anos de idade. Então minha avó criou os 12. E aí ele sempre foi muito responsável, né? Todos os filhos. Na verdade, todos foram muito responsáveis. Hoje você não vê isso. Hoje você não vê isso. Hoje a mãe protege o menino até 40 anos, né? É verdade. É verdade. Então, assim, é uma geração muito difícil. A gente estava batendo aqui um papo nos bastidores, falando sobre essa... Eu sempre falo nos podcasts aqui, todos os convidados que vêm, já veio psicóloga para cá, já veio pessoas para dar treinamento, de RH, e todos eles falam dessa geração. É uma geração muito difícil. Imagine para vocês, dentro de uma rede de supermercado, o quanto é difícil lidar com essa juventude, com essa nova geração, porque não é um trabalho de segunda a sexta, não é um trabalho que vai ter um horário que não vai agradar, tem a carga horária, mas vai ser um horário que ela não vai agradar para aquela pessoa. Como é isso para vocês hoje? De domingo a domingo. O RH de vocês deve arrancar as Já cabeças, tivemos mais dificuldade. Hoje em dia a gente está adequando, né? Contratamos psicóloga, estamos estruturando o RH, buscando... Errar menos também. Mas assim, a parte dos jovens, infelizmente, ainda é uma dificuldade. Apesar de que a gente tem muitos jovens aprendizes na loja, dá aquela oportunidade. Tem pessoas que começaram na nossa empresa como jovem aprendiz e hoje ocupam cargos de liderança, vamos dizer assim, do TI. Mas ainda existem aquelas pessoas, né? Mas isso existe em todo lugar, em todo setor e de toda idade. Não é só os jovens. É verdade, isso é uma dificuldade mundial. E eu acho que a gente, como empresa, vai precisar se adequar. Sim. Tem que ir se adequando. Agora, na feira, eu fui na APAS e acabei visitando uma multinacional. E você vê o quanto eles se adequaram. São Paulo, assim, já está anos à frente daqui. Muito. E o que acontece? Os jovens lá têm total liberdade para trabalhar. Nessa que eu fui, tem cafeteria dentro, tem lanchonete, momento tem pra momento de lazer, tem sala de descompressão, pet friendly, você pode levar o pet todos os dias para trabalhar com você, a sua mesa é personalizada do seu jeito. Então, assim, a gente vai ter que se modernizar. Verdade. Quem tem que se modernizar é nós, que precisamos do funcionário. O empreendedor que tem que se atualizar. Exatamente. Não é o cara que vai ter que mudar. E é para isso que a gente contratou agora psicóloga melhorando o RH, que é para deixar o clima na empresa um clima melhor. E não é um trabalho fácil. Não é. E assim, não tão distante da gente aqui em Garanhuns, tem uma distribuidora, a Casa das Balas. O dono ele foi para a Espanha e copiou o mesmo modelo da PepsiCo. Então ele trouxe para cá, o escritório dele é igual ao da PepsiCo. Tem até videogame. Isso. Na hora do intervalo, o cara vai lá na hora do almoço, fica jogando. Tem puff para você deitar. Então ele trouxe isso. Aqui em Garanhuns, né? Nordeste também. Então assim, as empresas têm que se adaptar a isso. Eu já visitei também aqui em Arapiraca, uma distribuidora que ele colocou totó, puff, tem várias coisas para a área de lazer. Você vê, as empresas que já nascem nessa geração, como a Meta do Facebook, como o Google, já nasceu completamente diferente. Dentro dessa geração, eles já são assim. Então, quem nasceu antes, vai ter que olhar para essa galera e dizer assim, pô, eu tenho que fazer isso. Pronto, porque aí é dessa forma. Eu perguntei ao rapaz lá, né? Eu falei, tá, e como é o turnover aqui? Aí ele falou, baixa. Aí eu disse, e a produção? Ele, baixa.
é uma geração que produz menos. Eles não estão dispostos a trabalhar mais para ganhar mais. Eles Isso. ganham menos e trabalham menos. Você tem que ter mais pessoas, dividir mais as demandas e colocar o salário adequado, né? Saiu até aquela proposta, né, de fazer A mudar a escala. mudar a escala, que inicialmente era 4x3. Isso, exatamente. Até Tava todo porque mundo lá vibrando, eu vou trabalhar a gente bem. trabalha em supermercado. É de domingo a domingo e o domingo é aberto à tarde. Então a gente já faz as escalas adequadas para dar as folgas necessárias, né? De acordo com as leis. Mesmo assim, para eles ainda é muito. É pouco, né? As folgas Para são eles poucas. trabalha muito, folga pouco. É. É um desafio realmente, mas aí é o que a gente tem que enfrentar. Acho que cada geração tem o seu desafio. Exato. As passadas não foram diferentes. E aí, É. Desafio seu pai teve da mesma forma com a sua mãe. Outras formas de lidar com esse desafio. O da gente é esse. Sobrou pra gente esse, né? Vamos exatamente. procurar uma Ajustar, forma de ajustar, né? De Exatamente. melhorar. Mas assim, o que eu vejo, eu abro o Instagram de vocês, aí eu penso assim, poxa, que empresa massa de trabalhar. Ó, o funcionário tá gravando vídeo aqui, tá todo mundo tal. Então assim, é isso de fato lá? Tem muita gente que pede pra gravar. Tem gente que diz, não quero não. Mas assim, quase 90% pede. Não, eu digo assim, a parte de vocês estarem dessa forma que tá aqui no Instagram. Eu não tenho dúvida que é lá. Que isso... Entendi. Tem gente que não vai gostar da tela, não vai gostar da câmera. Não me não maquiei vai, né? hoje, não. Não, tem que ter escovei o desculpa, cabelo. né? Não, Mas... a gente passa tudo isso para eles, assim, nos treinamentos. O que é que acontece? Já na integração, quando o funcionário chega na empresa, ele passa pela integração. Aham. E a gente passa a nossa forma de trabalhar, que é uma empresa familiar, que a gente está lá todos os dias, Aham. que tem as cobranças necessárias, e a gente tenta deixar um ambiente bom para Isso. trabalhar. Como é nas postagens, né? É isso que eu estou dizendo. Óbvio O que, como ambiente todas é as dessa empresas, forma. Tem aqueles que Né? amam trabalhar lá. Uhum. Tem outros que não se adaptam. Eu estava conversando com uma Entendeu? amiga, que ela disse assim, foi para uma entrevista, aí a menina perguntou a ela, você tem dificuldade em gravar vídeo? Ela, nunca gravei não. Ela, não, porque a gente precisa. Ó a pergunta hoje, quando você vai fazer uma entrevista. Você Mas- grava vídeo? Hoje em dia já existe, né? O uso da sua imagem. Isso. Você já assina na Já hora do assina contrato. na hora do contrato. Pronto, a gente trabalhei uma época no Coringa, né? Aí a gente fazia muito vídeo na cafeteria que tem aqui no shopping. Oxi, mesmo assinando o contrato tudo certinho, quando foi um belo dia, a gente recebeu a notificação, ó, tem que tirar essa pessoa daí porque ela assinou no tempo, porque ela estava trabalhando, ela se achou obrigada a assinar para não perder o emprego e teve que tirar a imagem dela de lá. Não, a gente tem esse problema. Não, hoje não tem, mas isso aí faz tempo. Então tá um tempinho já, um tempinho. Mas assim, é uma coisa que você vai, essa geração tem a turma que gosta e tem a turma que não quer nem ver a menina do marketing. Oxe, eles A trazem menina do várias ideias pra mim. Manda vídeo no meu Instagram, olha, vamos gravar esse, patroa. Aí bora. Eu gosto muito de receber a ideia do pessoal também, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa chega uma hora que já não tem mais o que fazer. Então eu gosto muito de receber as ideias. E tem até cliente, viu, que chega na loja e diz assim, deixa eu aparecer, tira uma foto minha. Ai, meu Deus, eu vou aparecer no Instagram. Aí acho o máximo. Eu vim arrumada porque eu sabia que eu ia encontrar. E por aí vai. Então, assim, graças a Deus, a gente não tem problemas com isso. Já causou inveja lá dentro? Pô, nunca me chama. Não, eu tento rodar todas as lojas, mas tem algumas que eu não consigo ir sempre. Aí alguns aparecem mais, aí o outro menos. Aí vem gravar aqui com a gente, a gente também quer Eles aparecer. ficam convidando, na verdade, eles ficam convidando. Você deveria vir mais aqui nessa loja, deveria vir mais gravar a gente. Aí ela vai dar uma passada. Eu já arrumei porque a loja que a dona Morgana gosta de me gravar. Por aí vai, fica naquela disputa. Que massa. Aí eu ligo, arruma a loja que eu tô chegando pra gravar. Aí eles é festa. Aí é de festa. Agora, Rayane, hoje, não hoje, né, de muito tempo, mas o São Domingos ele é uma referência no mercado de Alagoas. Todo mundo conhece São Domingos, todo mundo quer estar dentro do São Domingos. Como é lidar com isso? Porque assim, né, claro, todo mundo quer ter a participação da rede. Como é lidar com isso? Comprar, é uma vender? responsabilidade muito grande. Trabalham muito para que todos continuem querendo estar dentro do São Domingos, mas lidar com isso na prática é um desafio enorme. É um desafio enorme, porque são muitas marcas, são muitos produtos. Todo mundo lança produto. Todo mês tem 1 milhão de produtos que é lançado. E aí decidir entre qual produto vai entrar, qual produto a gente vai retirar, o espaço da gôndola não aumenta, como melhorar, como expor, qual fornecedor permanecer ou retirar, é um desafio.
Eu acho uma responsabilidade também muito grande, porque você quer que todo mundo dê certo. Eu tenho muito isso comigo. Então, às vezes, chega um produto novo, eu vou posto algum fornecedor, vou postar eles, porque assim, a pessoa quer que todo mundo dê certo, né? Eu acho que além fica todo mundo lá dentro. Só que o que é que eu não gosto? Qual é a minha reclamação? É quando a gente dá aquela oportunidade, sai do espaço, coloca o produto, cadastra, compra, faz tudo certinho e o fornecedor não acompanha. Infelizmente, a gente vocês que são na indústria, a gente que é do comercial, tem um planejamento, tem um sonho bem legal e às vezes lá na ponta não executa como deveria ser executado. Tanto da nossa parte, quanto da parte final. Promotor, vendedor que não acompanhou, porque também tem muita gente descompromissada. Exatamente. Infelizmente. E assim, a gente sabe assim que manter um produto na gôndola hoje é um desafio, porque todo dia lança outro, todo dia o consumidor experimenta outro, todo dia o consumidor resolve trocar de produto. Então, assim, produto que antes vendia muito, hoje não vende mais. E aí a gente, mas não pode perder a venda, porque se você perde venda, eu também perco a venda. E todo mundo quer vender mais. E aí, realmente, é um grande desafio. E o consumidor que chega lá pedindo produto X, se você não tiver, também você pega a venda. Produto de todo tipo. Tem produto que eu cada pessoa gosta de uma coisa. Tudo que ela recebe, ela me manda. Rani, vê esse produto que lançou, vê esse produto que o cliente está querendo. E a prateleira não estica. Ela tá naquele tamanho ali, tchau. Alguém tem que sair para alguém entrar. Exatamente. Uma coisa que eu gostei muito do São Domingos, a gente teve alguns contatos, não foram tão efetivos assim, mas uma coisa que eu gostei bastante e até elogio vocês é a forma com que vocês tratam os fornecedores. Uma das vezes que eu tive lá, foi por acaso, não marquei nada, não marquei visita, não marquei nada, e fui lá e foi recebido. A gente tenta tratar da melhor forma possível. Eu brinco, meus fornecedores são meus amigos, a gente conversa, a gente sai para comer, para almoçar, para lanchar. Gosto de todos os meus fornecedores, todos, só que eu digo a eles o seguinte: uma coisa é fora da loja, outra coisa é lá dentro da minha sala. A nossa família, entendeu? Nossos Mas pais. a gente acolhe de forma bem legal. Os nossos pais passam muito um seguinte pra gente, que pra gente dar certo, pra gente ter sucesso, nós precisamos de 3 pilares: nossos clientes, nossos fornecedores e os nossos colaboradores. Calma. E aí a gente botou muito isso na cabeça, então tanto eu quanto a Rayane, a gente tem isso. A gente Ontem eu e a Morgana teve um atrito no corredor. Final de mês, 1 milhão de vendedor lá. Eu já disse a todos, minha gente, não vou comprar. Eles já sabiam, já estavam cientes disso. Mas eles ficam lá, eles gostam, eles mesmo falam que gostam de ficar lá. Porque fica todo mundo lá, conversa, brinca, come. Hoje a maioria dos nossos fornecedores são exclusivos. A maioria dos meus vendedores são exclusivos de São Domingos. Um que atende um ou outro varejo, mas a maioria só São Domingos. Por conta da quantidade de lojas. E aí eu cheguei na loja de tarde para atender um fornecedor que estava marcado e eu já ia sair para ir para uma festa da minha outra irmã que ia ter. Encontrei com ela no corredor. Disse, já vou que eu vou para carreata. Ela disse, mas Rayane, o povo tá aí desde de manhã lhe esperando. Eu disse, não, o povo tá aí desde de manhã, mas não tá me esperando. Porque é exatamente isso. Eles gostam, se sentem acolhidos. É o que eles falam pra gente. Se sentem acolhidos, gostam de ficar lá. E a gente tenta atender da melhor forma. A dona Nil montou numa outra loja, que a gente mudou agora há pouco o espaço comercial, mas na outra loja ela fez um primeiro andar que era só para os fornecedores. E ficou pequeno. A gente mudou agora porque já ficou pequeno. A gente já foi para um local para botar notebook, essas coisas, para eles poderem ficar mais à vontade. Porque, como a Raine falou, a maioria dos fornecedores são exclusivos. Devido à quantidade de loja, as empresas decidiram colocar. Mas olha que massa, né? Para vocês isso. Porque o cara tá lá, ele tá vendo o que vendeu, ele tá acompanhando, ele tá cobrando. Imagina o cara que não tem um espaço de ir para lá, de estar vivendo, respirando o que vocês respiram. Isso. Eles vivem lá. Isso é fantástico, show de bola. Isso é o que me agrada muito. Isso. Porque eles realmente acompanham aquilo que foi comprado e executado durante o mês. Eu sempre digo a eles, minha gente, quem acompanha no final do mês não fica nesse aperreio. Porque se semanalmente você acompanhar a sua venda, a sua compra, a sua venda, abastecer, botou na loja, precisa custar, tá tudo certo, degustação, no final do mês tem a recompra. Natural, né? Porque a loja tá vendendo, então, natural, não tem aquele aperreio de final de mês. E geralmente tem dado muito certo. Que bom. Mas muito isso bom. já vem da Dona Nil. Como você falou, que quem vai na Dona Nil bate meta. E foi bem ensinado pra gente. Hoje eu tenho mais 5 compradores comigo. E é o que eu passo pra eles também. E os meninos também atendem todo mundo muito bem. É verdade. A equipe lá de vocês já de parabéns. Uma das vezes que eu estive lá, o pessoal muito receptivo, às vezes não gerou nem negócio, porque o cara está ocupado, não estava na programação, mas teve a preocupação de ir lá, receber, olha, cara.
Estou aqui, hoje não vou conseguir mandar pedido, mas estou aqui, qualquer coisa, tá? Depois a gente conversa, mas eu estou aqui para lhe dar um apoio. Tá? Isso aí já... Ponto positivo para o RH. Né? Já vale a visita, o deslocamento de Arapiraca para Maceió, mas já valeu. Pronto, outra coisa que existe lá. A gente tem agendamento de caminhão. Então, os caminhões que são agendados é recebido no dia. Alguns não agendam. E termina devido ao volume, a gente não consegue receber todo mundo. Termina voltando de caminhão. Dona Nilce e o Heraldo, se eles pudessem, não voltava a um caminhão. Porque eles dizem exatamente isso. O caminhão saiu da Arapiraca, gastou diesel, gastou funcionário. O pessoal está aqui, se deslocou, saiu de outro local, de outra cidade, tem que receber. Só que, infelizmente, devido à demanda, muitas vezes a gente não consegue. Não consegue. Faz o máximo, mas às vezes não consegue. Mas também é uma orientação deles. Porque entende que aquele caminhoneiro precisa voltar para casa, precisa dormir, tem a família dele. Isso é muito bom, essa parte de então, entender assim, a base, o lado do outro, né? Base, a gente teve muita sorte. Eu digo que a gente teve muita sorte, pegou a parte boa e a base veio muito boa. Porque meus pais realmente, eles são... Eu digo, meu pai tem um coração e minha mãe que não existe. É porque eles fazem o que o ditado diz, né? Quem compra bem, vende bem. Né? E a compra não é só o preço. A parceria, tem várias nuances na negociação. E o preço não é o que importa para você fazer uma boa compra, né? Não é só o preço. Eu acho que a pessoa que, o comprador, você sabe mais que eu, o comprador que ele briga pelo preço, ele não vai ter um parceiro de verdade. Porque o cara... Isso é uma discussão que dá outro podcast. Ela é compradora. Veja só, preste atenção. Um dia eu estava sentadinha lá na minha mesa atendendo um fornecedor que eu convidei ele para ir lá. Eu estava com uma dificuldade com a indústria dele, convidei ele para ir lá, não conhecia ele. E ele disse exatamente essa frase. Se você só quer o meu preço, você não quer ter um relacionamento com a minha empresa. Eu disse, se eu não tivesse um relacionamento com a sua empresa, eu não teria lhe convidado para vir aqui. Eu quero um relacionamento com a sua empresa, mas você tem 30 itens de mix e tem um item que eu preciso do preço. Então, assim, tem o preço e tem o mix. O que é que geralmente a gente faz lá? Mas aí é uma negociação. É uma negociação. O que é que a gente negociação, faz lá? ótimo. Eu geralmente cadastro o mix do meu fornecedor, porque eu entendo que ele precisa de imagem. Ajudo ele no mix, mas preciso muito daquele item X. Para Morgana trabalhar. Para Morgana trabalhar. Eu cobro. Entendeu? E aí sim é um relacionamento. É isso que eu falo pra ele. Eu não tô aqui lhe matando com o pé no seu pescoço, pedindo só o item X. Não. Eu tenho o seu mix também. Agora, o item X eu também não posso ficar, porque eu tenho meu diferencial do mercado. Eu cobro, porque eu não gosto de postar mais caro do que ninguém. E o meu marketing é pior do que eu. Se eu mandar uma oferta pra ela e não for uma oferta boa, ela diz logo, isso aqui não vai vender. Isso aqui desse preço não serve. Tem que ser tal preço. Não sei o que, Morgana, pelo amor de Deus, me ajude. Não dá não. Tá bom. Então, a briga lá por preço também é grande. Mas como você falou, né, que você teve essa... mas aí dá um outro podcast. Ela concorda, né, em relação ao preço. Mas você tem a consciência de que a indústria ou a distribuidora precisa do mix para fazer gordura, para jogar em um produto só. Que é acreditado, né? Pelo santo se beija as pedras, né? Então, nem de meu pai, ninguém dá nada de graça. Exatamente. Mas aí isso aí é uma relação realmente perfeita. Né? O cara que não entendeu, infelizmente, perdeu a venda, né? Exatamente. Eu não gosto de perder venda. Eu não gosto. Exatamente. Só não vendo quando dá. Feliz, né, Morgana? E aí, Morgana, como é assim, o trato também com o marketing? Eu sei que você recebe várias ofertas, várias coisas, e você transformar isso em vendas. Olha, eu digo que é muito dinâmico. Todos os dias tem coisa nova na loja. Todo dia tem algo para inovar. Eu gosto muito do marketing porque é isso, não é nada metódico. Cada dia você tem uma coisa nova, uma coisa diferente para fazer. E eu estou sempre buscando ideias novas para aumentar as vendas. Então, que nem a gente falou no começo, eu e a Rayane trabalham muito junto, trabalham muito unido. Ela passa para mim as demandas, as campanhas, e eu vou lá postando. E como eu falei nos bastidores, né? Foi uma coisa que aconteceu muito do nada. Eu não tenho faculdade de marketing, sou formada em Direito, e acabou que só tinha eu para aparecer, botaram eu lá, e o negócio começou a viralizar. Deu muito certo, veio a época da pandemia, e aí a gente começou a vender, aí a gente, meu Deus do céu, o que será? Aí o pessoal pedia mais, eu subia em cima do caminhão, eu fazia o que aparecesse, era dança, era subir em cima do caminhão de cerveja, era o que aparecesse,
eu fazia. Porque quem não aparece não vende. Não vende. Aí eu comecei a estudar, assim, muito natural na internet mesmo, nada de curso, no primeiro momento. E comecei a pegar umas dicas com outras pessoas de supermercado, mas eu acho que sim, Alagoas, eu fui a primeira pessoa primeiro supermercado que teve uma influência, uma blogueira. Hoje em dia não, vários supermercados também aderiram a uma blogueira, uma pessoa a tendência, pra aparecer. Né? Já vem muito tempo, como você falou, que você já fazia muito tempo, mas aí é uma tendência de cada um já ter aquela pessoa, aquela cara. Quando eu consigo botar como é isso que eu ia falar. pessoa... Eu acho que o nosso diferencial é porque eu sou a proprietária. Isso. Então, nada melhor, ninguém melhor para falar do meu produto do que eu mesma. Que você. E tem um estudo recente que todas as empresas, todas as marcas, que o dono apareceu... Isso, eu vi. Você viu esse estudo? Eu vi. Aumentaram as vendas em mais de 50%. Silvio Santos, o dono da CIMED, a da Havana, CIMED. né? Então, todos. Então, assim, porque o funcionário ele pode sair, né? E o dono não, o dono tá lá. Tá lá. Isso. Então, assim, eu faço questão de ir todos os dias, de aparecer todos os dias. Quando não aparece, ela briga. Mas todo dia eu tô Que lá. ajuda comercial, né? É claro, uma ferramenta Faz uma diferença, super viu? importante. né? Faz uma diferença Faz muito. enorme. Faz enorme. muito. Porque assim, eu já compro pensando como ela vai vender. Como a gente trabalha muito junto, uma já conhece o perfil da outra. Então já pensa, meu Deus, comprando isso aqui, a Morgana vai fazer assim pra vender. Aí ela estoura. A gente vendeu esse mês 18.560 pacotes de fralda numa segunda-feira. Em um dia. E foi postado de manhã, não foi postado com véspera, não foi postado com antecedência. Sem antecipação. Foi uma coisa assim, inédita. E a gente tem vários cases de sucesso. Parabéns, viu? E dava pra montar um livro. Todos os bebês de Maceió foram fazer compra lá. Ó, eu só saí quando vendeu o último pacote. Foi mesmo. Todos os bebês foram pra lá. Fiquei atendendo pessoa por pessoa que chegava. E se tivesse mais, tinha vendido mais. Não foi? Várias pessoas. Que bacana. Acabou chegando no final do dia, já tinha acabado, porque o pessoal levava de fardo, levava de carrinho cheio. Foi uma coisa assim inédita em Maceió. Mas muito bom. Tem outros cases. Tem máquina de café que a gente vendeu, é porque agora de cabeça assim eu não lembro todos os números. A gente vendeu esmalte risqué, sei lá. Tudo isso assim, a gente inventa. Tipo assim, tem nada programado. Aí vamos fazer isso, aí chama a indústria. Aí a indústria topa. Uns topam, outros não topam, né? Normal. Pensem aí uma coisa pra Frutigute, viu? Pra gente vender 18 mil caixas de bandeja lá. Conta comigo. Já tem uma ideia, agora tu vai ter que... Conta comigo. Eu acabei de ter uma, mas eu vou falar que não. Eu acabei sério. Não diga não, não spoiler não, que vão roubar a ideia. Vamos fazer lá. Vamos fazer antes. Mas, ó, essas ações são muito legais, são coisas que a gente gosta muito de fazer, porque... No dia é legal a ação, porque a gente fica na pressão, naquela pressão. Será que vai dar certo? Puxa venda, atualiza, não sei o que. Essa aqui consome meu juízo. Olha o estoque. Mas já vendeu e não vendeu. Isso aqui. E quando vende, né, a satisfação de ter vendido. É a realização do trabalho, né? Eu acho... E o retorno, porque assim, só postar. Você tá ali no Instagram, só tá você. Mas acaba, nossa história tem 30 mil visualizações. Então você vê aquele povo indo comprar, porque viu você no Instagram... E o pessoal cobra ela. Um exemplo, o pessoal chegou lá e acabou. O cliente começa a cobrar. Mas você postou, eu fui lá, já não tinha mais, acabou, tem que ter mais. Quando é que vai ter de novo? O pessoal fala direto, quando é que vai ter de novo a fralda Hugs? Acontece que, assim, você já se tornou a pessoa que leva a oferta. Quando ela aparece, parece coisa boa. Né? Eu tava gravando... Exagera de coisa boa. A Luciana Heng. eu tava gravando um vídeo, o vídeo que a gente ganhou em segundo lugar da campanha, aquele de 100 anos de Arapiraca. Eu gravei com aquela menina, a influencer. A Juliana. Eu sigo. A Juliana, ela é do São Luís. Né? Aí, a gente gravando, passou um cara da moto, tirou o capacete. Tem oferta hoje aí, é? Aí eu olhei pra ela e disse, puta, não é aqui, a gente tava gravando em frente de outra loja, no espaço, aí ela, não é aqui não, é São Luís. Aí assim, você vê como as pessoas já começam a ligar demais. As pessoas aquela informação. É por isso que eu digo que é importante ser o dono, porque, por exemplo, pode acontecer, não tô falando da Juliana, mas de qualquer outro influencer, dele não ter mais o contrato comigo e ir pro seu supermercado. Mas você fica com aquela pessoa na sua cabeça. É a Juliana do São Luís. Isso. Sabe? É a Rayane do São Domingos, entendeu? Você pega aquela pessoa. Você não vai colocar o Luciano pra fazer propaganda do Magazine Luiza. Não vai. Não vai. Só que existe uma diferença. Muitas vezes tem empresas que botam a cara da pessoa,
mas a pessoa não aparece em nenhum momento. Ela vai lá gravar de noite, tá ali, gravou, sumiu. Não parece que tá de jeito mais. Já no caso, no seu, principalmente, que tá lá toda hora, mesmo sem gravar, mas tá lá, fez uma campanha de fraude, como você falou, você foi lá. Então o cara que viu, chegou lá e viu de novo. Eu fico no caixa. Aí ele, eita, hoje eu vou ser atendido pela blogueira. Exatamente. É porque ela personificou a marca, né? Aham. E a você olha pra diferença é marca, que ela ela é tá dela. na operação. A Sim. Morgana é a pessoa que tá na loja todos os dias. Uhum. Você vai ver ela no hortifruti, você vai ver ela no caixa, ela opera tudo. Coisa que eu não faço, ela faz na operação. É o marketing assim. O marketing sempre sabe de tudo. Você fica mais na Eu fico no comercial, fico nos e bastidores. ela fica aí, mais na loja, exatamente. né? No Então é piso. muito bom que o cliente tenha esse contato com ela. Mas assim, o marketing, o comercial, o Hermes é diretor comercial e a gente senta do lado, na mesma sala, na mesa do lado do outro. A gente tem muito de estar um com ideia, o bicho, isso aqui e tal, ele Mas é também porque é um formado em marketing. complemento. Isso. E a gente se complementa. Mas acontece também de ter muito atrito. Aqui, meu filho. Acontece também, Sim. acontece com a gente também, é natural. Porque um pensa de um jeito, um pensa de outro. Mas ali, qual é o bom? Porque chega Denominador comum. numa forma de fazer que aconteça. O melhor para a empresa. O isso melhor que eu sempre pra falo. empresa. As pessoas me perguntam muito. Vocês brigam muito? Briga todo dia. Mas briga pela empresa. Briga aqui por essa xícara. Daqui a pouco Acabou. tá de boa. Acabou. Encerrou o assunto. Ninguém, pessoalmente, a gente se dá super bem. E até vocês Mas são pela irmãs, empresa, né? Isso. Então, naturalmente, já tem a briga de irmão, né? Eu não vou Mas- brigar com ele, não, porque ele é lutador de jiu-jitsu. Eita, meu Deus. Você é militar, vou pronto, Mas pela aí empresa, fica sim, bom. pelo benefício da empresa, a gente briga bastante para juntar Chegar as na ideias. ideia melhor. Mas é arretado. Eu acho que, assim, os dois, o comercial, é quem vai Tem que trazer andar de o mãos negócio. dadas, o comercial Imagine e se o você não marketing. consegue Ó, eu digo trazer que uma o oferta comercial é boa. o coração da empresa, porque ele tem que estar totalmente ligado ao financeiro e totalmente ligado ao marketing. A gente é quem mais leva pressão. Ó, quem Sem leva dúvida. pressão é o comercial. Mas Porque o vai- financeiro grita que está comprando demais. O marketing reclama porque está comprando de menos, tem produto para ele ofertar, tem que fazer ação, tem que botar para fora. E o comercial tá ali, equilibrando todo mundo. Uhum. E no final tem que bater tudo certinho. Tem que O bater marketing tudo tem certo. que vender, o comercial tem que comprar Comprar. o suficiente para o Não financeiro pode ter não aquela ficar falta de apertado. produto, porque você não ter pode deixar, ruptura. Então, assim, trabalhar no verdade. comercial tem que gostar. É. Tem que gostar, tem que amar o que faz. Porque, como eu falo sempre, não tem domingo, não tem feriado. Não tem acordar tarde, não tem dormir cedo. Comercial é um setor. Você tá em muito casa, tá agitado. pensando. É. É tipo Amém, não a vai, gente eu do durmo marketing. negociando. Tá em casa, Eu tá vendo durmo a TV, vendo um negociando. filme. Pô, A gente É. sempre que viaja vai pra onde? Supermercado. Mercado. Aí o telefone aqui, ó. E uma curiosidade, É. eu não faço feira. Eu não gosto de fazer feira. Porque quando eu entro na loja, eu começo a olhar os defeitos. Aí eu olho o preço que tá errado, eu olho o produto que tá troncho, eu olho a mercadoria que faltou, eu olho tudo, menos a minha feira. Aí Eu não gosto. consigo. É. Eu gosto gosto de de fazer comprar. feira. É que a pessoa vai olhando o produto novo, vai vendo como é o comportamento do cliente, vai vendo eu como cliente, se tá faltando alguma coisa. Não, eu vejo tudo isso. Eu me Você vê tanto que desconcentro pra esquece de fazer a comprar. minha Leva feira. Você vê tanto que esquece de Leva pra casa os produtos pra provar, pra divulgar. Pronto, Porque ela, eu sou assim, viu? Eu ela- não divulgo não, se não for bom. Pode perguntar a Eu ela. ia falar isso. pronto, ela tem essa curiosidade de não fazer feira. Depois vai ver essa questão da divulgação, viu? Da fruticultura. Ela não, faz ela feira. não divulga o que não é bom. Então, ela degusta ela vai antes. degustar, vai divulgar a gente. Vai Já divulgar a ganhei gente. meu kit, vou levar pra É, casa. o seu kit já tá. E tá assim, pronto. eu tenho curiosidade. A gente lá na indústria, os funcionários podem comprar, Uhum. né? Um preço melhor Eu para os sei. funcionários. Eu não compro na indústria. Eu não faço compra. A minha mulher diz, por que você não compra lá? Só quer comprar no supermercado mais caros. Porque quando eu estou fazendo compra, todo mundo sabe que eu trabalho lá. Então eu quero ter meu produto no carrinho. Eu estou andando na loja com o produto no carrinho para o pessoal ver que eu consumo, que eu Então, compro ali. é mais ou menos É. sobre isso que eu tô É querendo É dizer. isso que eu faço. Eu não vou pegar um produto que eu realmente não uso, que eu não gosto, pra divulgar, porque eu vou estar queimando o quê? O meu nome, a minha marca. Uhum. Entendeu? Então Uhum. eu realmente provo, eu gosto, consumo e divulgo. Olha só. Porque eu acho que isso faz diferença. Porque Exatamente. hoje em dia as pessoas estão muito pelo dinheiro. Ah, se você me pagar tanto, eu vou divulgar seu produto. Isso. Mas não é sobre isso. É se realmente é bom, se Pronto. realmente é gostoso, se realmente presta, se realmente dá resultado. Eu faço isso com influência, por exemplo. Eu lancei um produto, joguei um monte de influência. Eu fico observando quem delas depois vai comprar e postar sem ganhar nada. Porque aí você vai ver que essa pessoa realmente se identificou com o produto. Eu não vendo uma Ferrari para o cara não poder comprar. Eu vendo um produto de R$2.
Ela pode comprar. Então, eu fico observando. Eu parei muito de influência por conta disso. Só falo quando paga. Quando não paga, eu compro o outro. Ou eu compro e não digo, porque eu não estou recebendo. Né? Só digo, eu compro, mas eu só digo quando eu recebo. A gente viu. Então, eu acho que isso aí é muito da pessoa, de você, assim, não querer ser aquela pessoa da marca. É pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Não quer ser a Verão, né, da Itaipava. Por exemplo, eu gosto de Red Bull. Eu posto Red Bull. Eu não recebo nada. Justamente Se eu isso. fosse influencer, por exemplo, não vou postar Red Bull não, porque não me paga. Quando me pagar, eu posto, mas eu gosto. Acho que... A gente viu uma reportagem sobre isso, uma pessoa falando, né, que ela sempre divulgava as coisas e não ganhava nada. E hoje ela tá no Japão divulgando os produtos que ela um dia divulgou de graça. De graça também. Ela usava porque gostava. Porque gostava realmente. Isso aqui eu gosto, não sei o que, mas não Dando ganhava dica de nada produto na que marca. o influencer começou assim, né? Uhum. Hoje em dia que eles viraram a chave para só poste se me pagar. Poste se me Eu vou pagar. dar um exemplo, que eu até no último podcast, que foi nós dois só, eu falei da Olímpicos. Eu gosto de correr, eu gosto de praticar esporte. E a Olímpicos fez uma forma de marketing totalmente diferente de Nike, Do de site, Adidas, de todo mundo, em todos os lugares. Se for ver Olímpicos, as garotos propagandas dele, as meninas, as atletas, são pessoas de equipe, líder de equipe X na cidade tal que ninguém nunca viu. Mas o cara tem aquela comunidade que gosta do cara. Então toma aí um tênis. O cara já usava. Então ele começou a ter aquele grupo ali, exclusivo, e não aquele cara top, um atleta famoso, tal. Não. Então, hoje você vai para uma corrida de 20 pessoas que 15 está com tênis olímpicos. Uhum. 15 está com tênis Corre olímpicos. 4, faz sucesso. O Corre Inclusive, 4. Eu não corro, mas tenho um Corre 4. O Corre é uma marca dentro da Olímpicos. O Corre vai ser uma marca dentro da Olímpicos. Então, assim, eu acho massa esse marketing dessa forma, ele pulverizar para aquele nicho ali. Onde é que tem um nicho? Corrida. Por exemplo, pra gente da Frutigut. Corrida pra gente foi massa. Pra mim foi massa, como marqueteiro. Corridas, aulões. Por quê? Porque eu disse, o que eu preciso? Até comecei com ela, eu preciso que a pessoa prove. Onde é que eu vou ter provando? Onde é que tem muita gente? Corrida. Então eu vou pra lá. Prova aí. E tá uma febre de corrida. Nordeste tinha 9% de inscrições, hoje aumentou para quase 29% de inscrições de corrida de rua em um ano. Então é muita gente se inscrevendo. Então, assim, se a sua marca está lá, para essas pessoas comuns, pode ter certeza que vai mudar. Porque você não está. O cara não é burro mais, o consumidor. Fulano está falando que ele recebe. Por que vai atrás de você? Porque você está lá mostrando e está lá. Dando a cara para bater. Do lado, aqui, ó, é isso aqui que eu estou dizendo, é isso. Porque as pessoas vão lá, é sucesso. Olha, vou vender fralda. Bora, vamos lá e vende. Eu digo a Rayane, essa semana perguntaram, vamos vender 1000 X coisa? Eu digo, pode botar. Nem que eu vire de cabeça para baixo aqui, mas ele vai ter que vender. E, assim, o consumidor, assim, é a busca de todas as empresas, é que o consumidor vire fã. Né? Vire fã da marca. Produto da marca. Eu achei interessante o que o Júnior falou, que teve uma pessoa que ele era pirá, que fez o aniversário do filho com o tema do São Luís. É muito legal. Né? Já teve, fizeram, do São foi. Domingos também. O cara fez o tema do seu Luís. Porque disse que essa boneco A lá. mulher só vive comprando no São Domingos. Todo dia essa mulher manda os encartes para as amigas, tudinho. Aí as amigas fizeram uma festa de surpresa para ela. E o bolo era o encarte do São Domingos, uma foto minha, logo do São Domingos. Aí eu achei muito engraçado isso. Vamos ver quem é. A gente prepara um kit e leva para ela também. Presente do São Domingos. Pronto. A gente fez muito isso quando eu estava no marketing do Coringa, com cuscuz, né? As pessoas faziam festa de cuscuz, bolo de cuscuz, não sei o que, salgadinho. Aí a gente toda hora tinha. Por quê? Coringa é um exemplo, né? O flocão Coringa é consolidado. É porque a marca, ela começou a entrar no coração das pessoas de uma forma que assim, bicho, eu compro essa porque eu gosto desse produto, da forma que ele me trata, me entrega, do preço que é. Então é isso que eu tento trazer para a marca, para a Frutigut. Trazer para que as pessoas comprem um produto de fato com qualidade, com um preço bacana, que é um preço que cabe no bolso dela, e que ela diz assim, não, essa marca aqui, ela não tá por tá, ela tá porque ela pensa em mim, ela pensa no consumidor.
E é igual vocês, lá no supermercado é a mesma coisa. As pessoas que vão lá sabem que por trás tem muita gente pensando nele lá, na forma que ele vai lá. Onde ele pega a cesta, onde ele pega o carrinho, vai lá comprar, o preço no lugar certinho. Tanto que hoje lá a gente ainda faz entrega a domicílio. Justamente pensando na comodidade do cliente. Gratuito. O cliente faz a feira, deixa lá, a gente manda levar. Se o cliente quiser esperar, a gente ainda tem as compras que leva o cliente em casa. Pensando na comodidade do cliente. Vocês são 7 lojas, Isso. todas do segmento de varejo. Isso. Todo supermercado. Vocês não quiseram entrar na moda do atacarejo, Não. só no varejo. Só do varejo. E como é que vocês estão lidando com os atacarejos? Quem sabe que hoje é a modinha, né? Todo mundo, quem não é, mas tá chegando os grandes atacadistas aí. No início era uma incógnita, a gente ficou na dúvida se as lojas, que a gente inaugurou várias lojas, se inauguraria alguma loja como atacarejo ou manteria o varejo. Seu Heraldo nunca quis atacarejo. Ele permanece sendo do varejo, ele fala que vai continuar sendo varejo, que varejo vai permanecer por longas datas. Isso. Pra gente hoje, acho que por ser totalmente varejo, o atacarejo não incomoda. A gente não teve nenhuma dificuldade, graças a Deus. Porque vocês também têm prestação de serviço, A né? gente tem a prestação de serviço, a gente tem padaria em todas as lojas, açougue em todas as lojas, hortifruti em todas as lojas, a gente faz Banco a entrega, 24 horas. banco 24 horas. Tem loja que tem farmácia. Então, Então, empacotador, né? Tem Isso, tudo. a gente tem a sacola, que os atacarejos não dão Não tem, é sacola. verdade. Então, assim, a gente tem um atendimento bem personalizado para o cliente daquele bairro. A gente tenta colocar um mix adequado em cada loja para aquele bairro. Eu tenho um mix, eu tenho um espaço que o cara não precisa caminhar 2.000 metros para poder pegar um produto, né? Pronto, Você tem é uma o que eu loja ali falo compacta. Então, assim, cliente graças a Deus, a supermercado gente tinha lojas não que vai. inaugurou o É. atacarejo perto. A gente, no início, ficou receoso, trabalhou, fez o trabalho antes e a gente não sentiu. Como também a gente já inaugurou loja no meio dos atacarejos. Tipo assim, já existia os atacarejos e a gente inaugurou uma loja no meio. E também a loja deu super certo. Eu não gosto de Então, atacarejo. assim, Eu não faço compra em atacarejo, Eu eu não nunca gosto. fui. Eu nunca fui também. Eu não vou mentir. compro. Eu já fui, morei em Não- Maceió não uma época, consigo entrar, eu não ia, quero entrar, mas... Não tenho vontade de entrar, porque eu prefiro defender o meu, trabalhar da minha É, forma, eu- sabe? A gente visita muito supermercado, mas Fora de supermercado. Maceió. E Não, fora de e Maceió. supermercado, né? É porque, assim, de fato, é o que vocês têm que saber. É É, o verdade. cara que, do seu negócio, o que, é que ele tá fazendo para me fazer diferente. Isso. O atacarejo você já sabe o que ele faz. Você não encontra com um funcionário, você encontra com um terceirizado que tá lá, Com né? outros donos de mercearia. De Aí o cara, outro dono de mercearia que tá lá. Então, assim, você quer saber onde tá um negócio, você tem que procurar um cara. Onde o cara tá? Lá no final da caixa prego, eu vou lá atrás, o cara perguntar onde tá o E desodorante é X. isso que a gente tenta passar para os nossos colaboradores, explicando para eles que eles precisam estar ali para servir o cliente. Porque às vezes o cliente pergunta, moço, onde é que tá a tua mercadoria? Tá ali. Não, vá com o cliente até lá, mostre para ele as opções que tem, veja se não tem no depósito, a mercadoria não tá lá. A gente tenta passar isso para ele, exatamente para ser um diferencial nosso no Um mercado, diferencial. entendeu? É. Então acho que por esse motivo que a gente É verdade. não A sentiu. fidelização muito importante. É. Vou contar uma história aqui, verídica. Uhum. Meu sobrinho, o filho do meu irmão, quando nasceu, ele tinha intolerância à lactose. E aí a médica passou leite em pó de cabra. Uhum. E só uma loja aqui em Arapiraca que vendia, só uma rede aqui. E aí meu irmão chegou na loja de domingo para comprar, tinha acabado, não tinha. Porque só vinha 2 latas, 3 latas, que é um produto muito pouco. Aí o cara disse, eu vou olhar aqui em outras lojas onde tem. Olhou, tinha na loja de São Miguel dos Campos, a filial deles. Ele olhou assim e disse, Rogério, vá para casa, que eu vou dar um jeito dessa lata chegar aqui. Meu irmão disse, bicho, agora tem que ser logo, né? Porque tem que fazer o leite do meu filho. Não se preocupe não. Vá. Ele mandou a lata de táxi, desses táxis de lotação. Não, de lotação. De São Miguel para cá. Também tem dinheiro que paga. E mandou entregar na É. casa do meu irmão. O cara Seu vai irmão não tocar. esquece isso mais nunca. Nunca. Exatamente. É um serviço que você vai ter várias oportunidades de fazer isso com o seu cliente. Isso. Toda hora vai aparecer um caso desse. É só prestar atenção. Foi como É só ter pessoas preparadas a lá gente dentro falou para no ver almoço, isso. né? Um caso que ele falou do supermercado, que abriu um Matheus, né, próximo, e ele botou a família dele para ir para a loja. Como Isso. fez diferença? Isso. Então, acho que o fato também de ser uma loja familiar, da gente estar lá dentro, tá olhando, tá
lidando ali tanto com o colaborador como com os clientes, faz toda a diferença. Toda a diferença. A cultura de vocês, o pensamento de vocês. Então você vai ali, as pessoas vão começar a vibrar igual a vocês. Isso. Pensamento igual de Isso vocês. que eu falei, que eu acho que a energia conta muito. Conta. Conta. E você, como do comercial e do marketing, tem um dado, acho que um dado recente, eu vi esses dias, que os atacarejos, eles sempre vinham faturando mais que o varejo. Do ano passado para cá, o faturamento do varejo já começou a se aproximar dos atacados. E os atacados, eles continuam crescendo porque eles continuam abrindo lojas. Lojas. Se hoje eles parassem de abrir loja, o crescimento não seria, Não seria. como vem apresentando. E a necessidade deles hoje é abrir loja, que é para poder continuar mostrando o crescimento que ele tem. Verdade. Uhum. E assim, então o varejo vai se perpetuar aí por vários e vários anos. Isso. Já vem, né, de muitos anos. Esse formato do atacarejo, creio que ele vai Eu estagnar. continuo acreditando no varejo de vizinhança. Tem Sim. Tanto é uma- que a gente tem 7 lojas em Maceió, em 7 bairros, e continua atendendo a vizinhança. Adoro trabalhar com esse público, porque são pessoas que estão ali diariamente. Você começa a Conhecer as pessoas. Cada cliente. Porque eles estão lá Massa. todo dia, vão comprar o pão, vão comprar o café, vai fazer a feira do mês, vai comprar a fralda do filho. Então, assim, tem uma humanização, que nem ele falou, entendeu? E assim, o importante, né, o bom mesmo é como você conhece o seu cliente. A sacada de vocês, né? Vocês estão nos bairros em Maceió, mas você personaliza sua loja para aquele público daquele bairro, Isso. né? Que foi a falha do todo dia no Brasil, né? Montou o formato, o cara ir na loja, mas não dava conforto, não tinha nada, mas eles fecharam, né? Então, vocês estão de parabéns realmente com esse Cada pensamento loja de tem vizinhança. um tipo de cliente. Isso. As nossas lojas são todas na parte alta da cidade. Inclusive, tem uma que é muito próximo da outra. Mas o público é completamente diferente. Do cara que mora pertinho, mesmo Pertinho, bairro, mas ele... São 4 ruas de diferença de uma loja para outra. E o Muito público perto é mesmo. totalmente diferente. E não adianta você trazer nada enlatado, né? Não, eu vou Muda. pegar um formato do Paraná. Tem nada a ver com Maceió, tem nada a Você ver. pode pegar ideias para adequar o Isso, benchmark, né? é. Mas jamais o que funciona aqui vai funcionar E aqui. você vê que a sua forma de fazer marketing é o teu público. É o cara dali. É o consumidor que você vê no dia a dia. É que esse cara gosta disso. O cliente, como você falou, muitas vezes vem dar dica de como você fazer. Não, olha, eu achei massa aqui, faz comigo, né? Porque assim, ele começou a ver, e você, que é desse jeito que eles gostam. É dessa forma que eles E no nosso gostam. encarte a gente faz questão de colocar produtos que adequem para cada tipo de cliente. Desde um omo até um sabão para menor preço, sabe? Uhum. Mas é como ela falou, na compra, né, ela já identifica. Eu vou fazer uma boa compra porque eu tenho público para isso e a Morgana vai Isso, fomentar essa Na hora venda. do cadastro do produto, a gente já faz essa análise. Para qual loja a gente vai cadastrar? Para todas? Para 4, para 3, para 2, qual loja se adequa? Tem produto que a gente trabalha só em 2 lojas, tem produto que trabalha só em uma loja, tem produto que trabalha em todas. E aí a gente sai... Vai do produto. Vai do produto. É. Se o produto se encaixa naquele perfil daquela Isso, loja. às vezes eu falo assim, vamos cadastrar em 2 e vamos tentar em 2. Aí, não, aí realmente só nessas 2 aqui, só performou aqui nessas 2. Uhum. E aí é onde eu falei o acompanhamento do vendedor. É Uhum. muito importante. O vendedor é meu maior parceiro, porque ele consegue estar em todas as lojas, ele consegue estar rodando. Eu não consigo, nem toda hora eu consigo estar nas lojas. Uhum. Então, assim, essa parceria do fornecedor é quem faz toda a mágica acontecer. É o diferencial. Porque se você tem um cara que só vende e dá as costas e vai embora, uma hora ele vai vender Aí, 2, nisso aí, 3, eu sou muito daqui chata. a pouco ele acabou de vender, não vende mais. Eu sou muito chata, muito cabulosa, reclamo mesmo, falo mesmo. Falo, amigo, infelizmente pra mim não dá. Pra mim não dá. Ou você é meu parceiro, ou pra Isso. mim tá trabalhando sozinha pra você, não tenho condições. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido, porque é um casamento. É verdade. Tem que estar junto. Era isso que eu ia Tem que falar. estar junto, não adianta. Não adianta o cara me falar, Rayane, vou vender essa água aqui por 25 centavos. Tá certo, vou comprar 1.000 águas. Aí as 1.000 águas ficam no depósito. Ela pode ser de graça, se ela não for pra loja, não vai funcionar. Aí tu com vai 30 estrategicamente. dias o cara vem me atender. Eita, que eu fico doente. Aí quando eu abro o sistema, tem lá, 1.000 águas. Ô moço, e essa água aqui? Eita, acho que tá no depósito. Eita, aí me mata. Aí não dá. É complicado. É por isso assim, eu administro hoje
40 e poucos promotores. Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Alagoas a gente tem agora, vai ter agora média de 14, 15 promotores. Alagoas. E eu falo toda hora para ele, bicho, o promotor é o cara tão importante quanto o vendedor. O promotor, ele é a pessoa que fala para o cara que vai comprar, de fato, levar para casa. Uma coisa é eu chegar com um preço bacana, com uma negociação bacana. Tem isso aqui, o que você acha de comprar, para o marketing fazer um negócio acontecer e tal. Mas imagine, se o cara faz tudo isso e fica no estoque. Isso. Agora o promotor botando no local certo, acompanhando, abordando. É um diferencial enorme. Isso aí é fantástico, porque o cara vai te ajudar. Vai te ajudar a vender. O promotor é essencial. Cada um tem a sua parte essencial, né? Cada um tem a sua parte. Todo mundo cresce. Exatamente. Todo mundo cresce. É como um bolo, né? Cada um tem ali com a sua função do ingrediente de um bolo, cada um com a sua função e o bolo dá certo. Porque, imagine, eu com a gente lá, eu criei agora, tem 1 mês, 2 meses, uma campanha para o promotor ganhar em cima das degustações que ele faz na sua loja. Por exemplo, eu te vendi lá tantas caixas de extra chocolatado. Ele vai fazer a degustação no sábado. Ele vai contar quantas tem no estoque, vai botar no nosso aplicativo, tem tantas caixas, e vai começar. No final das contas, ele vai dizer, finalizei aqui com tanto. A gente vai bonificar ele com aquilo que ele vendeu. Bom pra gente, bom pra promotora, bom pra vocês, bom pro vendedor, bom pra todo mundo. Então, essa é uma forma de... Eu acho assim, o que falta, de fato, são pessoas querer que faça acontecer. Pronto, exatamente. Lá de manhã, o Jonesson acabou lhe perguntando qual é a possibilidade da promotora ficar no período da tarde nas lojas. Meu maior faturamento é sábado. Sim. Sábado à tarde é meu maior faturamento. Os promotores só trabalham até de manhã, na maioria das empresas. Então, diferencial, trabalhar sábado à tarde. Sábado à tarde. Porque vai ter que abordar a maior quantidade de cliente que não tem ninguém na sua concorrência. Só tem você. Só tem eu. Entendeu? Tô sozinho, ninguém veio. Mediante esse dado, né, a gente já pode readequar a escala. Eles conversaram hoje, né, de manhã. Já readequa. Eu folga falei, na sexta, trabalha no sábado. Dou uma sexta todinha de folga para ela ir pro sábado. Contrata uma pessoa terceirizada para ir para lá. Aí eu fazer o trabalho. É o que eu falo lá. Dificuldade não é comprar. Por quê? A gente tem um volume, com exceto de lojas, termina que gera um volume. O pouco que você compra já é um volume. A dificuldade é vender. É executar. E aí é onde começa realmente o negócio. E eu falo direto, pelo menos às vezes até fica até enjoativo, que eu falo sempre nas minhas reuniões. Na relação B2B, né? Não existe cliente fiel. Existe cliente satisfeito. Exatamente. É igual um casamento. Exatamente. Se por acaso eu começar a falhar com você, por que você vai estar comigo? Não, saia, eu vou trazer outro aqui, porque a relação está quebrada, é um casamento. Falhou. Né? Não tem mais, não tem por que estar junto. Não existe fidelidade, existe satisfação de ambos os lados. E pegando o gancho do que vocês vendem, que é iogurte, aí, meu amigo, é que tem que ser um casamento fiel. Porque avaria, validade muito curta. Isso. A compra, tem que comprar e tem que receber, porque compra pouco para vender num período curto, que é para poder receber de novo com validade nova. E aí, se isso não engrena... O freezer, espaço do freezer para caber, é bem complicado. Aí o marketing tem que trabalhar. Aí o marketing já criou o festival do iogurte. Aí tem que ter um bom comprador, um bom vendedor, uma boa logística, um bom merchan, um bom pessoal lá de merchan na hora de fazer a execução para finalizar tudo que foi feito, porque você planejou uma compra, o vendedor junto com o comercial planejou aquela venda, todo mundo planejou, a logística planejou, mas o merchan não planejou nada. E aí? Quebrou todo o planejamento de tudo. Então todo mundo tem que estar dentro daquele planejamento. Mas como ela falou, eu já fico feliz. Porque ela tem a boa compradora, a gente tem um bom vendedor e a gente tem um bom merchan. Então, e a boa logística. Pronto. Casou, né? Então vamos fazer acontecer. Assim, pra gente do marketing, no meu caso, eu acho que tudo e qualquer pessoa, ela pode trazer uma ideia que a gente não viu. Que a gente, isso aqui eu não tinha visto. Não aconteceu com você já alguma coisa desse tipo? Toda hora você, rapaz, como é que eu não pensei nisso?
Eu adoro Que receber massa. a indústria lá na loja. Indústria, diretor, comercial, gerente. Quem não tá Visitar quem também, visitar. Eu Porque todo mundo, quando chega, vê algo que você não viu. que você não viu. E Sempre traz vem alguma algo que ideia você de não outro viu. supermercado, de Uma outro ideia. canto que passou, de outro canto que viajou, de outra cidade. Isso. E sempre dá para você trazer coisa nova. É a troca de experiências, né? Isso é muito bom. Acontece muito comigo que, por exemplo, eu não preciso ir para a ponta executar. Eu preciso planejar. Eu tenho a pessoa que executa, mas eu gosto de ir. Porque eu gosto de ficar olhando. Faz toda a Faz diferença. toda a diferença. Eu digo direto, olhar. eu não gosto de ficar em sala. Porque dentro da sala eu não consigo abrir o leque de Exatamente. coisas que eu posso criar, como eu tô na loja. Quando eu tô na loja, um cliente dá uma dica, eu vejo uma coisa nova, eu pesquiso, Ó. eu gosto muito. Olha, se tem uma coisa que eu gosto é de ir supermercado. Eu- Apesar de passar todos os dias da minha vida dentro do supermercado, quando a gente viaja, vamos para supermercado. Porque sempre tem algo novo para você implantar. Às vezes eu vou para uma palestra, para um evento que não tem nada a ver com marketing. Aí eu vou para lá ficar olhando. Toda vez eu tiro alguma coisa de lá. O marketing é tudo. Quando eu cheguei lá, acontece com você também, não tenho dúvida. Quando eu cheguei lá na frente, eu disse, bicho, o caminhão tem que sair limpo. É marketing. O caminhão tem que chegar limpo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele sabe, ele tá limpo. Não adianta o caminhão sujo. Não adianta eu entregar com um negócio, uma galera suja. Tem que estar limpa. Isso é marketing. Tudo é marketing. E tudo é marketing. Então, se eu fico dentro de um escritório, isso eu não consigo enxergar. Se eu não consigo ver, opa, porque se você passa no teu carro aqui, o cara tá entregando perfeito, tu vai embora, nem se Mas importa. se tiver errado. Agora, se o cara tiver pisando na caixa, botando de volta lá, o cara diz, porra, tu vê a empresa tal, como o cara fez. É. Entendeu? Então, assim, a gente pensa muito além do que é só o marketing, que a galera vê o vídeo, o Instagram, uma campanha, é muito mais que isso. O endomarketing que a gente não falou, e eu queria que vocês falassem um pouquinho como é. Né? Eu acho que vai fazer um ano já que a gente contratou uma psicóloga para a loja com o intuito totalmente de criar o endomarketing que não existia na nossa empresa e que eu acho de extrema importância. Porque se os colaboradores fizerem a propaganda, já foi tudo. Tudo. Né? Eles estiverem trabalhando satisfeitos, estiverem trabalhando bem, isso aí é nossa maior propaganda, é os nossos colaboradores. Então, ela vem implantando treinamentos, ações de marketing mensal, sei lá, mês da consciência, mês da saúde, ela vai criando, sabe, cada mês uma coisa. Tem o mês das mães, tem o mês dos pais, mas a cada mês a gente está criando uma palestra, uma divulgação de alguma coisa, um brinde também para eles terem aquele pertencimento da empresa, treinamentos, ela está fazendo mentoria com o RH. Então, tudo isso foi um desejo da Dona Nil, um pedido dela. Eu quero que meus funcionários, meus colaboradores amem a minha empresa como eu amo a minha empresa. Que massa. Tenham aquele pertencimento, diga que eu vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Então, esse era um desejo muito forte no nosso coração há muito tempo. Só que sozinho a gente não consegue. Então, nada melhor do que uma psicóloga, uma pessoa especializada. Isso. A gente contratou agora, tem um ano já, né? Que a Adriana está trabalhando com a gente. E isso tem feito total diferença. É um aniversariante do mês que a gente não fazia, a gente não conseguia. Ações para juntar todos, para fazer... Uma lembrancinha na Páscoa, o ovo Na de Páscoa. Páscoa. Não, treinamentos com cada setor. Tem um treinamento com o setor de compras, tem treinamento com gerentes. Treinamentos específicos para a galera falar a mesma linguagem da gente. Para não ser tipo... Só faz treinamento com a liderança. Eu trabalho no chão de fábrica, vou dar exemplo lá. Eu trabalho no caixa, eu trabalho na reposição, o cara disse, só vejo treinamento aí com a liderança. Não, e ela eu? faz com todo mundo. Então, assim, é um diferencial. Você fazer com todo mundo se sentir importante. Eu também, você fez treinamento também, eu também fiz. A empresa também pensa em mim, eu faço também. Isso aí pro cara, vai ter o cara que vai, puta, de novo, né? Sempre tem. Não vai ter o cara que diz, vai ter. Mas vai ter o cara que vai dizer, vai ter quando o outro. A gente tem feito muito e tem feito muita diferença. A gente tem feito muito com o pessoal da liderança, da frente de loja, questão de atendimento, em questão de comportamento, né, com os outros colaboradores. E o pessoal tem gostado bastante. O resultado tem sido muito positivo. E assim, só agradecer. Negócio é feito de pessoas. É isso. É pessoas. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. E tem que saber. Eu tô com o público ali na minha frente. O teu colaborador, ele tá em contato toda hora. Imagine. Muito mais do que a gente. Muito mais que você. Imagine o comercial negociar
uma campanha, negociar um negócio massa na loja, o marketing tá retado de fazer. Chega lá, o cara tá cara feia. Onde é que tá aqui a fralda tal? Ali. O cara, poxa, né? Tudo isso ainda acontece. Acontece? Não vai acontecer, porque são pessoas. Mas com esse trabalho, isso aí você vai quebrar em um É uma pedaço construção, gigante. né? Não vai chegar lá de hoje para amanhã e todo mundo vai... É verdade. É uma construção. E outra coisa, Móvel. Porque cada pessoa ali tem sua história, cada pessoa tem a sua crença, cada pessoa pensa de um jeito. Então ninguém muda o pensamento do dia para noite. Sim. Mas aos poucos. Uma plantação Como de é que cultura, chama? né? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Uma hora a gente entra. Mas olha só, É. se você tem um cara desse lá, ele não se cria. Geralmente eles pedem pra sair. Exatamente, ele vai dizer, rapaz, aqui não é minha praia não. Pô, um vinho muito educado, simpático, eu sou vou comprar outro negócio. Tá abraçando. Ou então eu vou trabalhar num setor que eu não veja ninguém. Eu não Fico vejo lá ninguém. escondido, né? Então, A outra coisa, assim, muito importante que a gente criou é a segunda-feira que tem oração. Ave Maria, eu acho que tem feito muita diferença. A semana começa diferente. As pessoas já chegam, sabe? A semana é diferente. Uhum. Aí a gente iniciou isso através da psicóloga também. Aí toda segunda tem um tema. Gratidão, perdão, sei lá. Algum tema voltado às Muito bom. pessoas, assim. E todo mundo sai diferente, sabe? A gente escolhe uma pessoa do setor para fazer a oração. E é muito bom. Sério. A semana que eu não participo, eu sinto muita falta. Que arretado, eu não tinha visto ainda. Vou mandar um vídeo pra você, a gente tem os vídeos. Olha, eu não saio de um sem chorar. Porque eu choro com tudo. E sempre que eu vou... E é assim, é 15 minutos. É rapidinho. Rapidinho. Aí elas Chega, sempre todo mundo preparam chega, alguma frase de incentivo, né, para aquela semana, algum brindezinho, coisa pequena, mas que faz toda a diferença. Muito bom. Um bombom, se você dá pro teu colaborador, aquilo ali pro cara né, o cara sabe que, caramba, um bombom, pensou em mim. Lembrou de mim. Ó, vou lhe falar, eu cheguei um dia pra trabalhar e na minha máquina elas colocaram uma mensagem. Colada, um papel. papelzinho desse tamanho. Em cada máquina do administrativo elas colaram uma mensagem. Não foi nem um bombom. E já foi diferente o dia. Diferente. Você guardou, não foi? Guardei. É verdade. Você guarda, porque você olha aquilo, caramba, bicho, foi feito pra Elas fizeram a pílula do... Era uma pílula, você pegava Eu a sei. pílula, era uma frase, sabe? Uhum. Cada um Elas são recebeu bem uma criativas. pílula. Bom, Bem isso é muito. legal. Isso é revigorante, né? É. Eu também viajo, quando eu viajo, eu visito alguns clientes e tudo. Eu também estava de férias ano passado. Aí viajei com a minha mulher e fui no supermercado. Que eu vou já no setor de lá de cima. Uhum. Meu Rapaz, marido. até aqui, deixa eu ir, rapaz. Eu vou olhar quais são as marcas que tem aqui. Mas eu visitei uma cliente, vocês falando assim de ideias. E eu entrei no estoque dela, lá entre a sala dos compradores e o estoque. Tinha lá uma sala, ela colocou uma TV no teto, gigante a TV, com as metas em gráfico de cada setor do supermercado. Bem legal. E ela vai atualizando. Nossa. Vai faturando lá, vai saindo os cupons fiscais e ele já vai atualizando. E todo mundo passa, eita rapaz, eu tenho que vender mais pão, olha, minha padaria está perdendo. Aí corri, vamos Show. vender mais pão, vamos vender mais isso. Então, cada categoria uma disputa Massa. sadia ali dentro. lá Bem dentro. legal. Todo mundo veio. Eu perguntei para ela, cara, não, isso aqui é a meta. Não tem valor, mas Uhum, tem gráfico. percentuais Show. de gráfico. Porque todo mundo que passa para olhar, é impressionante. Assim, não ficou só um objeto no ambiente. O cara, rapaz, a padaria está devagar, vamos correr, vamos vender, a gente tem que vender, é a meta. Aí isso criou uma cultura na Legal. empresa, né, do supermercado, Boa ideia. né, e eu achei massa. Eu tentei implantar isso, lá eu coloquei até uma TV lá na minha frente, lá na sala, mas ainda não consegui fazer esse Automatizado, né? automatizado. Eu monto o aplicativo. Mas ela consegue por conta dos cupons fiscais, né, que vai Uhum. faturando É. constantemente, a gente só fatura de noite, Isso. aí eu não consigo acompanhar. Eu criei dentro do aplicativo, os promotores, né? Eu não tinha aplicativo, aí eu imaginei o aplicativo como eu queria, pesquisei alguns em São Paulo e tal, aí cada um tinha uma coisa que eu gostava e tinha outro que eu não gostava, eu vou criar um. Só com o que eu gosto. Um que serve pra gente. Aí contratar a pessoa, e dentro do aplicativo vai ter a gamificação. Elas vão olhar, os promotores vão olhar, quem está na frente, quem está embaixo,
quem foi pro ponto, se tem ponto extra na loja, se o preço está tudo no lugar. Então tem todas as tarefas ali que elas vão fazendo e elas vão verificando. Então quanto mais eu mando foto da loja que eu tô, com aquelas tarefas, vou lá na São Domingos, por exemplo, ela foi lá, ela vai ter que fazer o check-in que chegou, depois ela vai ter que olhar validade, depois vai olhar estoque, depois ela vai abastecer, depois ela vai olhar o preço, se está tudo ok. Então ela vai fazer toda uma tarefa e ela vai gamificar, ela vai dar concorrer com as outras. Olha que massa. Eu encontrei com uma promotora na Santa Lúcia, não sei o nome dela, me perdoe, mas eu tava gravando e eu acabei perguntando para o menino do meu setor, né? Aí ela pegou e disse, é da Frutiguti? Pronto, é esse aqui. Resumindo, a foto do encarte estava errada. Aí ela foi até a mim, lá no depósito. Eu falo com quem para mudar essa foto? Quem é o responsável do marketing? Aí eu disse, sou eu, já pedi para mudar. Aí ela ficou, sabe, até o final. Quando mudar, você manda pra mim, pra eu mandar pro meu vendedor, eu te mando. Então, assim, isso é muito interessante. Ela foi atrás, porque se fosse qualquer outra pessoa, não tem nada a ver, né? Sabe que a pessoa que não quer compromisso, ela diz, não, é do meu setor não, meu setor é abastecer e botar o preço. Isso aí não é comigo não. Eu não dei pra isso. Mas uma pessoa, não, isso faz parte. Ela foi até o final. Vai até o final. Vai até o final, porque ela é igual o seu colaborador. Ele tá lá, aí o cara pergunta, tem uma farmácia aqui perto, o cara, a farmácia tem a ver com a loja? Não tem, né? A farmácia especializada, né? Algumas lojas é. Aí o cara vai lá, não tem farmácia ali, leva o cara, porque assim, ele entende que aquilo ali é bom para a empresa na qual ele trabalha, na qual paga o salário dele. Então, quando tem esse colaborador com esse pensamento, cara, você tem que puxar o cara para você. Porque esse cara vai energizar um monte de gente. Para fazer daquele mesmo jeito que ele... Pô, esse cara é diferente. Um outro ponto que foi implementado com a psicóloga depois que chegou lá é que a gente diminuiu muito a contratação externa. A gente realmente promove quem está dentro da casa. Pô, que massa. A gente preferiu fazer as pessoas dentro de casa do que contratar de fora, porque estava dando um turnover muito alto. E a gente percebeu que tinha muitas pessoas boas dentro da loja que poderia ser capacitada. E aí foi começado a cobrar dos gerentes que olhassem com outro olhar para os funcionários que já existiam de base para começar a promovê-los. E tem dado muito certo. Aí ela conversa, analisa. Ela faz o teste de perfil, analisa tudo direitinho e aí a gente vê. Porque assim, às vezes você tira um cara de um setor achando que ele vai dar certo numa liderança, ele não dá certo, acaba se frustrando todo mundo. Porque é importante a visão dela, porque ela entende do comportamento do ser humano, né? Isso. Então, ela conversando com ele, ela vê. Ela vê através, se ele tem perfil para ser líder, se ele não tem perfil para ser líder. Porque no olho nu da gente, que acha que sabe das coisas, acaba promovendo a pessoa que não tem perfil para liderança. Verdade. Aquele perfil para aquilo ali. Isso, ele é muito bom. Em fazer e executar. Um promotor muito bom em promover ele a vendedor. E não dá certo. Ele era um bom executor, mas ele não é um bom vendedor. E também acontece isso com a gente. Isso, também acontece com a gente. Só que aí, nesses treinamentos, nessa capacitação, nessa pesquisa de perfil, a gente tem conseguido acertar um pouco mais. Óbvio, tem uns que não dão certo. Mas tem muitos que dão certo. Mas aí você vai ter que testar. Mas dá mais certo do que contratar de fora. O fato que você falou, né? O seu turnover tá muito baixo. Tá começando, né? A baixar, porque estava muito alto. O varejo realmente é um turnover exagerado, né? Aí a gente conseguiu começar a equilibrar, porque o tanto de rescisão que a gente pagou ano passado, quando puxou, um absurdo. A gente da indústria não tem tanto turnover, né? Você falou até, em um outro momento aí, sobre uma pesquisa que saiu sobre emprego no supermercado que estavam precisando. Foi em São Paulo. Né? A gente tem sempre vaga em aberto. Sempre tem vaga em aberto. Nunca está completo o quadro. Na reportagem, inaugurar uma loja para 500, estavam querendo 500 funcionários. Inaugurar a loja lá em São Paulo. E são setores muito específicos, né? Porque eu não posso pegar qualquer pessoa e colocar no açougue. Ela tem que ser açougueira. Só que não tinha candidatos. Aí o cara abriu e disse, eu recebo aqui jovem aprendiz, eu recebo até pessoa de 60 anos, 70 anos, mas eu preciso abrir a loja. Eu fui no supermercado agora em São Paulo, agora na Rapas, eu fui no supermercado, e quando cheguei lá, muitos dos operadores de caixa eram pessoas 60 a mais. Aí eu perguntei, né, o rapaz, ele falou que é um dos projetos que eles têm internamente, de contratar pessoas acima de 60 anos, porque as pessoas querem trabalhar, porque ainda se sentem bem ativas, e a necessidade de pessoas no mercado de trabalho, eles juntaram uma coisa com a outra.
Olha, teve o último aniversariante do mês agora, tinha um senhor, ele tem mais de 60 anos e foi contratado para trabalhar no Hortifruti. Aí ele pediu para falar lá, né? Nem esperava, mas ele agradeceu por ter sido contratado, porque ele disse que nem contratado ele estava conseguindo ser em canto nenhum por conta da idade. E, que a gente tá falando, existe muita gente que tem 60 anos, mas que tá ativo, que consegue trabalhar, que quer trabalhar, que precisa. Então... É verdade. Bom, pessoal, a gente já vai aqui em 1 hora e 20 minutos, né? Conversa já passou boa. um pouquinho, a conversa boa. Tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Em outro momento a gente vai convidar vocês de novo. Venho. Pra gente bater um papo, né? Aí, tem alguma coisa que não foi abordada, que vocês acham importante falar? A hora é agora. Marketing. Não. Você esqueceu de falar, você gosta de falar mais do que eu. Não, e o interessante é que ela falou uma patotinha. Não, é isso que eu disse. Ela não esperava. É porque ela não sabia que ia. A gente sabia, né? A gente sabia que a gente passou para as duas, a gente fez as 2 canecas. Mas assim, parece falou que. melhor do que eu. Parece eu que. tenho a agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. Amei conhecer a fábrica, vocês estão de parabéns. E vamos aguardar o próximo convite. Vamos, vai ter. Já estão convidadas. Vai ter são só sócios. verdade. Outros assuntos, né? A gente... Isso. Que não vai faltar assunto. Que não vai faltar assunto. São muitas. Quando a gente 35 faz o que anos de gosta, Se a história. gente for conversar do varejo aqui, a gente vai conversar. E nós estamos conversando desde 10 horas da manhã, né? E Exatamente. a gente ainda pode fazer o seguinte: vem um convidado aqui e é o dono de um hospital aqui da cidade. Ele disse: bicho, eu gostei do formato. Eu queria levar vocês no meu hospital pra gente fazer um podcast Ele lá. vai botar uma cafeteria no hospital, ele ele quer botar o podcast na cafeteria. Pra gente bater um papo lá. Pelo menos um programa para trazer as pessoas do hospital para cada um falar o que faz lá dentro. Nossa. E a gente pode levar esse projeto para o São Domingos. Show. Pra dentro de uma loja. Você escolhe uma loja para vocês entrevistarem os seus colaboradores. Bater um papo. Bate um eles. papo, chama aí o que é que você faz, como é trabalhar aqui e bater um papo. Já tem já dois tenho o primeiro ali. convidado. Já tem 2 ali. Já tem 2 ali. Ansiosos para participar. Pronto, então já tá certo. Já marca o dia, a gente combina aqui com o Jean e com o Erlan. E a gente leva o pessoal, grava, Monta o podcast lá. monta o podcast lá. Mas é que nem a Raine falou, muito obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes de fazer parte desse projeto de vocês, dizer que estamos à disposição, tanto para o podcast em outras oportunidades, como também na empresa de vocês, Frutigruti, para a gente crescer, mais trabalhar. Conte com a gente. E vender muito. A gente vai fazer campanha para vender muito. Mas se ela falou que já tem 2 que querem participar, já está agendado. É. É só dizer o dia, Já tem 2 para vir. né? Que a gente conversa com eles aqui também. Sem E problema. é até bom porque eles compras também, comercial, a gente vai falar aqui muita coisa. Mas muito bom. Muito obrigado pela disponibilidade, sei da correria que é Não, de vocês estamos sempre à disposição. para tirar um dia para vir para cá, sair de Maceió para vir para Arapiraca. Passar um dia. A gente não tem dúvida que era um momento esperado. A gente quando agendou, inclusive queria que a gente fosse antes. Bicho, vamos antes, não. Vamos deixar para quando elas virem. A gente tem esse contato mais próximo, com mais tempo, com mais espaço de conversa. E como de fato foi o dia de hoje, Importante, foi um dia muito bom. aprendizado. Bastante produtivo. Foi ótimo. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. Não é isso, Hermes? A gente agradece também, a Frutigruti está sempre de portas abertas. Quando vocês estiverem passando por aqui, a gente está indo aí. Inclusive, vamos passar lá ainda, né? Para pegar o kit de passar vocês, lá, né? pegar os kits. Passa lá para Para pegar. a gente estar tendo sempre esses momentos que é muito importante, né? Estreitar laços. Estreitar. Quando for em Relacionamento. Maceió, passa lá na loja. Vou sempre. Vou dar um sempre pulo lá passo. depois pra gente ver o que a gente pode fazer. Domingo, sábado a gente tá lá, né? Pronto, Sábado- estaremos lá. estaremos lá. Vou tá Sábado tá lá. Sábado Bate um a sua xará, a minha supervisora de mechan, a Morgana, ela vai pra lá Ok. pra fazer o nosso primeiro Primeiro momento, evento né? juntos, né? Então pode deixar que a Primeiro gente... de vários, né? Primeiro de vários, com fé em Deus, pra gente fazer a coisa Combinado. acontecer. Supermercado São Domingos e Frutigruti. Muito bem. Sucesso. Sucesso. E as cores do Brasil, né? Verde e amarelo. A gente é verde e amarelo. Certo. Muito bem, muito obrigado. E tchau.